A gente segue falando sobre política americana. O atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, segue defendendo a candidatura dele, apesar de inúmeros pedidos para que ele desista. O adversário dele, o ex-presidente Donald Trump, prefere que Biden se mantenha na disputa. E para a gente falar mais sobre isso, recebemos aqui no Fast News o Pedro Costa Júnior, que é cientista político. Muito obrigada pela participação, Pedro. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Satisfação revê-la. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Vou ser bem direta nessa primeira pergunta para você. Qual é o limite da resistência de Joe Biden, na sua opinião? Limites são os investimentos. Os investimentos no partido... Os investimentos... Vazou um som aqui. Os investimentos do Partido Democrata, dos financiadores no Partido Democrata, na candidatura de Biden. Veja, depois daquele primeiro debate entre Biden e Trump, em que o Biden, não é que ele foi mal, né? Foi uma hecatombe para a campanha dele, aquele debate. Imediatamente, os investidores e apoiadores financeiros de Biden começaram a retirar os seus apoios, né? Então, se eles continuarem retirando os apoios financeiros, isso vai ser decisivo. Além disso, tem toda a estrutura de pressão política, né? Quer dizer, a imprensa americana, a capa do The Economist dessa semana é uma capa muito dura para Biden, né? É uma capa que diz que ele não consegue continuar mostrando um andador, né? Vazio e tal. É uma capa, digamos, dilacerante desse ponto de vista. No New York Times, né? O principal jornal norte-americano, enfim, um grande colunista do New York Times, o Friedman, que inclusive é amigo de Biden, né? Ele disse, olha, eu estou escrevendo de amigo para amigo, você tem que largar a disputa, né? Não dá mais. Então, quer dizer, os atores políticos, as pressões políticas também são decisivas, e as pressões dentro do Partido Democrata, né? Nós sabemos que o Partido Democrata está completamente dividido, né? São várias, digamos, facções dentro do Partido Democrata. Tem os obamistas, tem os clintonistas, tem o próprio pessoal do Biden, tem o pessoal da renovação do Partido Democrata, que tem a ver com a juventude, que quer renovação, que não aceita que seja alguém que não seja jovem. Vai despontando o pessoal ligado a vice-presidente, enfim. Então, e tem o Partido Democrata regional, dos governadores, que não tem referência nacional, mas que são muito fortes nos seus estados, enfim, Michigan, Califórnia, principalmente. Então, tudo isso vai acumulando, né? Digamos, a tampa de pressão, ela vai ficando cada vez mais insustentável à medida do tempo. E o que vai, digamos, decidir, de fato, de efeito, é exatamente a questão do financiamento, porque o Partido Democrata é muito rico. Eles têm muitos investidores, muitos interesses, e o presidente Biden, desde o começo, tinha investimentos muito altos na sua candidatura. Se eles continuarem retrocedendo, eles vão trocar. Vilela? Oi, Pedro, bom dia. Satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Pedro, nesse sentido, na linha do que você colocou, o que a gente se pergunta numa eventual troca de Joe Biden, quem poderia ser esse nome? Talvez Kamala Harris, que seria um nome jovem e que ocupa a condição de vice-presidente da República, ela teria condição política de eventualmente ser o nome indicado? Qual que é a sua leitura nesse sentido? Prazer, Vilela, estar aqui contigo. Olha, a Kamala Harris, que é a vice-presidente, né? Ela ganhou força, o nome dela ganhou força nos últimos dias, né? Também, digamos, há uma pressão da imprensa norte-americana, né? Uma pressão, não diria, mas há um movimento, há uma onda eu acho que estão testando o nome de Kamala agora, né? Na minha, enfim, a análise que eu tenho feito é nesse sentido. Eles vêm testando o nome de Kamala. A Kamala foi, desde o começo, né? Ela prometia muito, e a bem da verdade acabou entregando pouco. Então, eu não diria que é um nome forte, né? É um nome que eles estão testando nesse momento. Ela não é um nome forte porque o próprio Partido Democrata fritou ela desde o primeiro dia de governo Biden-Kamala.
ela não teve nenhum tipo de protagonismo, ela não teve nenhum tipo de atuação relevante, de atuação importante, de legado, porque o próprio Partido Comunista fez muito bem esse papel para que ela não ascendesse. Então, veja bem, você acompanha a política externa americana há um tempo, você sabe que o vice-presidente tem um papel muito importante nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é até quase decorativo. Nos Estados Unidos, não. O próprio Biden, quando foi vice de Obama, Biden foi vice durante 8 anos do ex-presidente Barack Obama, ele era um encarregado das relações exteriores do governo Obama, das relações internacionais, viajou o mundo inteiro, conheceu os principais líderes de governo, estadistas, né? Vinha aqui na América Latina, né? O Biden veio ao Brasil algumas vezes, né? Encontrou presidência aqui no Brasil, ele tinha toda essa articulação política internacional e até então ele falava com o mundo todo. A Câmara não teve isso, não teve esse espaço, muito pelo contrário. O que o Partido Democrata fez foi colocar a Câmara num lugar onde é impossível sair inteiro. Colocou ela para cuidar da migração. E justamente a migração é um problema que nenhum presidente, nenhum governo norte-americano consegue resolver. Veja, o Biden foi eleito com a plataforma de melhorar e mesmo solucionar o problema da migração, diante das críticas de Trump, que prometeu um muro, também não resolveu a questão da migração, e, no entanto, a coisa eclodiu no governo Biden-Câmara. Da migração ficou completamente sem controle, exatamente no governo Biden-Câmara, e a Câmara, durante um tempo, foi responsável por resolver o problema da migração. Portanto, para finalizar essa resposta, né, do ponto de vista dos meus estudos, né, nos nossos grupos de estudos, Câmara é uma candidata fraca. Eles estão mais agora levantando a onda dela do que qualquer coisa. Se, eventualmente, ela sair, ela vai ser, digamos, uma presa fácil para Trump. Agora, Pedro, outros nomes estão sendo ventilados diante dessa situação da Kamala Harris que você citou para a gente. Michelle Obama, que já disse em várias ocasiões que não tem o interesse de concorrer, mas é um nome que tem um apoio do eleitorado democrata e ganhou força nos últimos dias, o nome da governadora do Michigan, a Gretchen Whitmer. E esses nomes, Tite, soam bem? Aí são opções distintas, né? O Gavin Newsom, né, o único nome dessa lista, é o governador da Califórnia. Ele é um nome forte, digamos, que poderia impor sobre Trump a questão da juventude, que não é nem sobre Trump, é sobre o atual contexto, né? Porque essa eleição é uma eleição melancólica para os Estados Unidos. É uma eleição onde não tem horizonte, onde eles não olham para frente, eles olham para trás. Eles estão entre um atual presidente decadente e um ex-presidente que é muito polêmico, que enfim, tem uma rejeição muito alta, 34 condenações sobre a cabeça, e um ex-presidente também em idade avançada, embora cada um chegando na sua idade com condições diferentes, distintas. Mas não há uma perspectiva de renovação para os Estados Unidos. Não há uma perspectiva de renovação. Então, essa eleição dá uma ideia de declínio americano, de declínio do poder americano. Veja, nesse debate, as últimas palavras, famigerado debate, as últimas palavras do Biden foram exatamente essas, né? Nós vamos levar água encanada para as pessoas. Nós estamos falando da nação mais rica do mundo. Ele acaba o debate falando, olha, a gente vai melhorar a questão do saneamento básico, a superpotência econômica do mundo. O Trump acaba da seguinte maneira: os Estados Unidos estão em declínio e é preciso reverter esse declínio. Então, a primeira coisa que mostra essa eleição é como, né, diante dos candidatos postos, diante das circunstâncias que essa eleição se tomaram, é como os Estados Unidos apresentam um declínio do seu poder, um declínio relativo do poder americano e, como diria o próprio Trump, da sua hegemonia. Então, não há uma opção nova, um respiro novo, uma questão de uma coisa de um fôlego, de uma atitude nova. Se o Gavin Newsom entrar, ele é um governador de um estado importante. Vamos lembrar que a Califórnia tem um PIB maior do que o do Brasil, é um dos estados mais importantes, uma das federações, né, na Federação Americana, digamos, isoladamente, seria do mundo. Então, ele tem essa questão, foi prefeito de São Francisco antes, foi testado como prefeito, foi testado como governador, ele sucede o governador Arnold Schwarzenegger,
que é um governador republicano também, que teve bastante importância, ele poderia ter esse fôlego, essa força. No entanto, algumas coisas já pesam contra ele. Ele foi contestado durante a pandemia, e ele é um alvo para Trump no sentido de que ele é um liberal, né? É um liberal clássico nos Estados Unidos, com relação a questões, digamos, relacionadas ao aborto, ao casamento, ao homoafetivo. Ele é a ponta de lança do liberalismo nos Estados Unidos, desse liberalismo comportamental, né? Então, seria um candidato assim, de forças realmente muito antagônicas, né? Difícil para disputar o eleitor moderado, do centro, né? Aquele que é o swing, né? O volúvel, né? Enfim, com relação à governadora do Michigan, Gretchen, ela é um nome muito localizado. Ela teria que se tornar um nome nacional. Ela não tem essa projeção nacional ainda. É um nome pequeno nesse momento. Quem seria o antídoto para Donald Trump? Michelle Obama. Michelle Obama tem projeção nacional, viveu 8 anos na Casa Branca, conhece os bastidores do poder, tem uma aceitação muito grande nos Estados Unidos, enfim, uma mulher negra, muito proeminente, tem um carisma, ela, aonde vai, lota auditórios, sua biografia vendeu muito, e nas pesquisas ela aparece cerca de 10% acima de Trump, né? Então, ela tem essa projeção. O único problema é que ela não quer sair.